evento muito bonito. Quero fazer uso da palavra agora também para mais uma vez ratificar o que eu falei ontem, agradecendo aqueles e aquelas que estiveram presentes, que também se fizeram voluntários nesse dia, naquilo que envolve o evento, que envolveu o evento, aliás, não é? Muitas pessoas empenhadas, muitas pessoas trabalhando. Graças a Deus, foi um momento muito especial. Foi um dia de muita graça, um dia no qual o Senhor derramou muitas bênçãos sobre todos e cada um de nós. Isso foi muito especial. E nós refletimos ontem sobre o tema. Eu estou vendo até umas camisetas aqui. Vou pedir para alguns dos cinegrafistas filmarem depois algumas das nossas camisetas ali, Agindo Deus Quem Impedirá. Abre o braço aí, isso, para o povo ver a camiseta do nosso evento, Agindo Deus Quem Impedirá. Nós trabalhamos ontem esse tema, que é o lema de toda a Canção Nova em São Paulo neste ano, a citação do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, agindo Deus, quem impedirá? Ontem na homilia do Canção Nova Abraça São Paulo, eu refleti sobre a teologia da ação de Deus, como Deus se manifesta na vida humana, na história, como Deus age na vida de você que está aqui, na sua vida, você que está em casa nos acompanhando. Deus age na nossa vida, sem dúvida, na sua vida, na vida da sua família, mas Deus tem alguns princípios para agir, e somos nós que temos que aprender o jeito que Deus age, e não Deus tem que se adaptar ao nosso jeito de ser, de viver, de agir. Seria no mínimo presunção, prepotência da nossa parte, queridos irmãos e irmãs, querer que Deus se torne nosso servo, querer que Deus se molde aos nossos gostos, aos nossos princípios. Não, para ser abençoado, para ser abençoada, para que de fato Deus haja na minha, na sua, na nossa vida, para que Ele haja e para que ninguém possa impedir, nós temos que compreender a dinâmica desta ação de Deus, como Deus age na vida humana, como Ele se manifesta, e precisamos lutar, meus irmãos, minhas irmãs, para corresponder à dinâmica desta ação de Deus. Contudo, nós começamos cantando este refrão lindo do Salmo 90. Salmo 90 é um perigo, sabia? Tem gente que me fala assim: padre, eu sou muito católico, muito cristão, tenho a Bíblia lá em casa. Aí você vai na casa do caboclo, chega lá, está a Bíblia aberta no Salmo 90 com 2 dedos de poeira. Primeira conclusão que o padre chega: você está lendo, né? Percebi. Você lê todo dia? Sim, padre. No mínimo uns 15 meses, que tanta poeira que tem em cima. No Salmo 90, como se fosse um amuleto, né? O que te salva, o que te cura, não é deixar aberto no Salmo 90, é ler o Salmo 90, é rezar com o Salmo 90, não é? Mas às vezes a gente é meio acomodado, que nem eu falava esses dias aqui, o cara que me falou: padre, eu tenho um primo bispo. Eu falei: grande coisa, não reza não e não se converte para ver onde você vai parar, não é? Não adianta se fiar só nisso, só na amizade, em alguém que você conhece, não. O Salmo 90 ele é um perigo, o padre brinca por causa disso. Muitas vezes a gente deixa aberto no Salmo 90, mas não lê. Mas gente, Salmo 90 é um salmo belíssimo, um dos salmos que contém as promessas mais belas de toda a Sagrada Escritura, no meu ponto de vista. Este salmo, esse refrão mesmo que nós cantamos, eu acho que eu estou confundindo. Eu falei Salmo 90, gente. Ao 23, vocês dão desconto que o padre está vindo do Abraça São Paulo? Sabe quando você está falando, mas acendeu uma luzinha dentro de você? Padre, a minha consciência dizendo: padre, tem alguma coisa errada. É o Salmo 23. Mas 23 e 90 é quase igual, né? Desculpem, 23. Mas que bênção. Nós temos aqui ouvintes atentos. Vamos dar uma salva de palmas para vocês mesmos agora. Estão hiper atentos. Graças a Deus que vocês estão prestando atenção, não é? E é isso mesmo, Salmo 23. Mas que também, por incrível que pareça, o Salmo 23 também acaba ficando aberto, viu? Porque é o Salmo: Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Não é só o 90 que fica aberto, não. Já entrei em casas nas quais o Salmo 23 estava aberto também. Mas irmãos e irmãs, tanto o Salmo 90 como o Salmo 23 possuem promessas belíssimas, promessas muito especiais. Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Por quê? Porque você, Senhor,
está comigo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, com toda sinceridade, responda a você mesmo, você aqui, você em casa, quantas vezes nós verdadeiramente não passamos por vales tenebrosos na nossa história? Quantas vezes você, eu, não enfrentamos um vale tenebroso de uma enfermidade, um vale tenebroso de uma depressão, da perda de alguém que você ama, de um desemprego, de um problema na casa, problema familiar, alguém que você ama que entrou em uma depressão e não consegue sair? Isso não é um vale tenebroso? Mas o que a palavra está nos dizendo? Olha, a palavra não está dizendo que você não vai enfrentar vales tenebrosos na vida, não. Os vales tenebrosos fazem parte de toda e qualquer existência. Mas a palavra está dizendo que nos vales tenebrosos, Deus estará conosco para guiar os nossos passos, para segurar a nossa mão. Gente, e preste atenção, você aqui, você em casa, como verdadeiramente nós precisamos que Deus guie os nossos passos e segure as nossas mãos nos vales tenebrosos da vida. Porque se você está num vale tenebroso, se você está num lugar pantanoso, tenebroso, você não sabe, pode ser que tenha uma cobra escondida, pode ser que tenha um bicho, pode ser que tenha um buraco. O nome tenebroso quer dizer tenebroso. Tem um amigo que quando alguma coisa dá errado, ele fala: "Ei, pá, tá tenebroso hoje". Quer dizer que está ruim. Você não sabe o que você vai encontrar em um terreno ardiloso, tenebroso, pantanoso. Então você precisa de fato ser guiado por alguém que conhece o caminho. E ninguém melhor que Jesus para conhecer esse caminho. Porque Jesus passou no vale tenebroso. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E está pronto a guiar cada um dos nossos passos por esse vale. Para que a gente não se afunde no pântano dos nossos problemas. E no lodo das nossas dores, das coisas que muitas vezes nos querem roubar a paz, meus irmãos e minhas irmãs. Prestemos atenção nessa primeira leitura. Você viu que Susana estava em maus lençóis. Os dois senhores ali, você não vai reproduzir as palavras de Daniel não, viu? Sair por aí, quando você quiser ofender alguém, você viu o que Daniel falou, né? Seu velho encarquilhado no mal, a espada de Deus vai cortar sua cabeça no meio. Meu Deus, quanto amor. É uma expressão, né? Uma figura do homem bíblico. A Bíblia, por ser um livro muito antigo, ela tem algumas expressões que são idiomáticas, que eram próprias do hebraico, no qual ela foi escrita na época, não é? Que a tradução acaba tendo essa conotação forte também. Mas Susana estava numa situação muito difícil, gente. Aqueles dois senhores, como a Bíblia diz, né, os dois anciãos que quiseram abusar dela, falaram: olha, ou você se deita conosco, ou nós vamos acusar você de adultério. E naquela época o adultério era uma pena, era uma infração gravíssima, que era punida com a pena de morte. A pessoa era apedrejada até morrer. Ainda bem que essa lei mudou nos nossos tempos, porque senão infelizmente não ia vencer as pedreiras por aí, né? Infelizmente, viu? Temos que rezar pelas famílias, porque é triste seria cômico se não fosse triste, não é? Infelizmente. Quantas famílias sofrendo por isso e com isso. Mas era muito triste a situação de Susana, ela estava num vale tenebroso. Porque ela era muito bonita, ela era cobiçada. E aqui nós vamos entrar no tema do cerco de Jericó de hoje, o 5º dia. O tema de hoje é derrubando as muralhas do ciúme, da inveja, da cobiça, dessas realidades tão sórdidas que muitas vezes se fazem presentes no nosso coração ou no coração de outras pessoas que nos prejudicam por ciúme, por inveja, por tantas outras realidades. Mas Susana, meus irmãos e minhas irmãs, concretamente ela experienciou que mesmo no vale tenebroso da vida dela, ela tinha alguém que a defendia. E este alguém é Deus. Que através daquele adolescente, Daniel, a palavra diz que Deus inflamou, levantou o espírito daquele jovem, daquele adolescente. E aquele menino começou a defendê-la com uma sabedoria que vinha do céu, que vinha do alto. E Deus fez justiça na vida de Susana, a livrando do vale tenebroso. Eu digo para você que está aqui, para você que está em casa, independente de qual seja o vale tenebroso que visite os seus dias hoje, que esteja presente na sua história, ou na história de quem você ama,
Saiba que Deus está com você e Ele pode te ajudar a sair desse vale. É preciso que você confie, que eu confie. Gente, o Papa Francisco dizendo hoje na homilia cedo na Casa Santa Marta em Roma, ele disse sobre a situação dessas duas mulheres, primeira Susana e a segunda mulher do Evangelho. O Papa Francisco acrescentou ainda uma terceira mulher, que é uma viúva, da qual outro evangelho também fala. E o Papa Francisco fez memória, usando a figura dessas três mulheres, de alguns escritos dos padres, dos santos padres do período patrístico, que diziam que essas três mulheres representam a igreja necessitada, que é a viúva, a igreja pecadora, que somos nós, né, representados pela mulher adúltera do Evangelho, e a igreja triunfante, representada pela mulher que é salva pelo Senhor, que está na presença do Senhor. Bonita a homilia do Papa Francisco hoje cedo, mas ele dizia dessa mulher adúltera, que o Evangelho apresenta, que também foi de alguma forma visitada por Deus em um momento de dificuldade. Gente, que experiência linda! Este Evangelho, no meu ponto de vista, é um dos mais belos de todo o conjunto dos 4 Evangelhos. Aquela mulher, todo mundo chegou ali com pedra na mão, para apedrejá-la, porque ela foi surpreendida em adultério, e a lei mandava. Infelizmente nós somos tão hábeis em julgar os outros, em apontar o erro alheio. Muitas vezes até perseguimos as pessoas, impulsionados por ciúme, por inveja. Mas Jesus, escrevendo no chão com toda a paciência que lhe era própria, com toda a sua sabedoria, com toda a sua despretensão, levantou-se depois de muita insistência dos escribas e disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Sorte que não tinha nenhuma pedra perto dele, né? Porque ele não tem pecado. E Jesus devia ser bom de mira, né? Sorte dessa mulher. Mas enfim, todos os que estavam ali começaram a jogar as suas pedras. Por quê? Todos perceberam que no fundo também são fracos. No fundo, cometem os mesmos pecados. Quem sabe muitos daqueles homens que estavam ali com pedras na mão, dizia o Papa Francisco também na homilia hoje cedo, muitos daqueles homens com certeza às escondidas podiam até estar se encontrando com mulheres adúlteras assim, mulheres prostituídas, mas eles queriam apedrejar no outro um pecado que eles tinham dentro de si mesmos. E meus irmãos e minhas irmãs, aqui entra, preste atenção, o enredo daquilo que nós vamos conversar nessa noite. A realidade chamada ciúme e inveja, a realidade chamada dominação dos vícios, que nos faz também consequentemente, como aqueles 2 anciãos que queriam matar Susana, nos faz projetar no outro a insatisfação dos nossos desejos, condenando, julgando, acusando, muitas vezes sem fundamento. O Papa Francisco também dizia que onde não há misericórdia não existe justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, com certeza, de alguma forma na sua vida, você já foi afetado, de maneira direta ou indireta, pelo sentimento de ciúme, pelo sentimento de inveja, sendo o portador desse sentimento. Como eu disse, vamos entrar já no tema de hoje, a partir da proposta litúrgica. Pode ser que você tenha sido já afetado sendo um portador deste sentimento, ou sendo a vítima deste sentimento. A inveja, por exemplo, Freud dizia que existe inveja até nos bebês, que é um sentimento tipicamente humano. Inveja no sentido que a hora que o bebê vê que ele está com fome, não sabe falar, dizia Freud na sua análise, né, na psicanálise, que ele está com fome, às vezes ele vê alguém comendo e ele começa a chorar, e ali ele já começa a sentir aquela raiva, porque o outro tem algo que ele queria ter e não tem naquele momento. Ou seja, Freud dizia que a inveja é um sentimento muito primitivo, que à medida que o ser humano vai amadurecendo, ele pode trabalhar isso e não se tornar dominado por esse sentimento. É lógico, todos nós sentimos inveja em algum momento. Vai dizer que você nunca sentiu não, viu? Às vezes até inconscientemente, né? Freud dizia isso também, que às vezes inconscientemente você sente inveja de alguém. As mulheres não, é mais os homens que sentem, né? Você viu o cabelo dela? Você viu aquele cacho? Meu Deus, não pode ser natural aquilo. Aí a outra que está percebendo que está com inveja: cuidado que seu cabelo está chovendo, é natural, bem.
que não tem chapinha não. Aí a outra fica assim, aquele jogo. Aqui não. Só em outros lugares, né? Mas todos nós em algum momento somos visitados, gente. Ou temos essa tentação interior de ceder à inveja ou ao ciúme. São dois sentimentos muito próximos e ao mesmo tempo distintos em alguns aspectos. Eu, rezando, senti de colocar essa reflexão como um dos dias, um tema de um dia do nosso cerco, porque é muito importante. Infelizmente, a inveja acaba sendo uma trama muito ardilosa através da qual o diabo acaba amarrando muita gente. E não só o diabo, as nossas próprias más inclinações. Você sabia que a doutrina da igreja ensina que a inveja é um pecado capital? Ou seja, é um pecado, o catecismo diz, que abre as portas para muitos outros pecados. Cada um sente a inveja de um jeito. Tem pessoa que sente a inveja e fica quieto, né? Mas está olhando e está falando, aquilo é um exibido. Gosta de contar vantagem. Aí outros, tem gente que expressa a inveja assim. Agora tem gente que já expressa a inveja com aquelas brincadeiras maldosas. Está malhando bem. Mas você está malhando só esse músculo aqui, né? Porque está crescendo a barriga, né? Aqueles comentários, aquelas brincadeiras, que você vê que aquela brincadeira... Gente, eu gosto de alegria, gosto de brincar, quem convive comigo sabe. Mas existem brincadeiras que são verdadeiros tiros que você dá na outra pessoa, no coração, nas emoções, na cabeça da outra pessoa. Brincadeiras maldosas, que você vê que é para depreciar, não é? Às vezes a pessoa manifesta a inveja numa brincadeira, a cobiça, né? Que é também uma faceta da inveja, que é um vício também capital. Aliás, a inveja que é esse vício capital que abre as portas para a cobiça. Pode ser que tem pessoas, aliás, que manifestam a inveja com aquele comentário, falando mal, atacando. Tem gente que não se controla, né? E começa a falar. E geralmente, eu estava estudando uma pesquisa de um escritor, um psicoterapeuta chamado José Luiz Cano. Ele dizia algo tão interessante. Ele falou assim que geralmente quem mais critica e quem mais sente inveja é quem menos faz as coisas. Porque quem faz de menos tem tempo demais para criticar. Eu não gosto daquela missa. Eu não gosto daquilo que a pessoa faz. O que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa? Eu não gosto do jeito que você evangeliza. Você está evangelizando? Não, então fica quieto. Vai fazer. Eu não gosto. Faça alguma coisa. Quem mais critica, dizia esse psicoterapeuta, é quem menos faz. Porque tem mais tempo para ficar julgando. Quantas vezes eu já falei aqui na pregação que, principalmente nós quando somos seminaristas, a gente olha para os padres, né? Quando eu for padre eu vou ser assim, eu vou ser assado. Eu acredito que isso em qualquer profissão, né? Aí você se torna o padre, o médico, o farmacêutico, a mãe, o pai. Você vê que existem dificuldades, que não é tão simples assim. Você julga muito bem até fazer. Mas enfim, todos nós corremos o risco de sentir a inveja. E a inveja geralmente, meus irmãos, ela nasce de duas fontes. Existem duas nascentes que fazem com que a inveja se instaure no nosso coração, se instale, se aprofunde. A primeira é a comparação. Na grande maioria das vezes, a inveja nasce da comparação. E aqui surge um problema muito grande. Eu já falei, eu gosto de repetir aquela frase bonita do filósofo dinamarquês Kierkegaard, que dizia que a raiz da infelicidade humana está na comparação. Como nós temos uma tendência a nos comparar aos outros? Só os homens também, não as mulheres não. É claro. Todos nós temos uma tendência a nos comparar. E aí mora um perigo muito grande. Porque quando você está se comparando, você consequentemente, você corre o risco de se perder da sua identidade. Porque aquilo que Jung chamava do processo de individuação, você se tornar quem você é. Você se tornar uma pessoa, desenvolver a sua identidade, desenvolver os seus sonhos, aquilo que te faz bem. Mas quando você se compara, você vai assumindo sonhos de outras pessoas, assumindo outros gostos, assumindo outros pontos de vista, porque você não sabe dizer quem você é. Você se torna escravo da comparação e consequentemente de uma imatura imitação dos outros. E vai se comparando e vai se autodesclassificando e não desenvolvendo a sua própria identidade. Você vai sentindo um vazio. Porque muitas vezes, eu escrevi isso no meu livro novo, que vou lançar em julho no acampamento PHN. Muitas vezes a gente está onde a gente não é. Você está num comportamento que não é a sua
genuína identidade. Isso vai causando um vazio. O invejoso é sempre um insatisfeito. Ele não desenvolve os seus talentos, ele fica cobiçando o que o outro tem, ele vai se tornando escravo da comparação, escravo da insatisfação, cobiçando o que o outro tem, cobiçando o jeito do outro. Mas muitas vezes também o invejoso é um acomodado, que se torna refém da comparação, da incapacidade, do sentimento de baixa autoestima, aliás, se sente incapaz, e ao invés de correr atrás das suas conquistas, ele acaba atacando aqueles que, como um espelho, refletem a ele, com as suas conquistas pessoais, a própria incapacidade que ele carrega no coração. Todos nós, como eu dizia, sentimos inveja, temos o risco de sentir, mas o problema não é sentir, o problema é você consentir e deixar que a inveja dirija os seus sentimentos, deixar que a inveja dirija as suas atitudes, deixar que a inveja dirija os seus comentários, a sua língua, o seu jeito de se relacionar com as pessoas. E esse especialista que o padre leu, ele falava que a inveja é muito mais comum do que se imagina, às vezes num relacionamento, num casamento. Isso vai crescendo. Gente, quantos crimes hediondos na história da humanidade não aconteceram por causa da inveja? A começar de Caim, que matou Abel. Por quê? Porque Abel recebia uma valorização melhor, porque ele era mais visto, mais valorizado, mas também era mais trabalhador. Caim matou o próprio irmão. A Sagrada Escritura diz que o pecado e o mal entraram no mundo, a morte entrou no mundo através da inveja do diabo, que era um anjo de Deus, e que tinha inveja do ser humano, do jeito que Deus amava o ser humano, e se rebelou, e foi expulso, diz a tradição cristã, do paraíso. Gente, a inveja, como na história de Caim e Abel, ela pode ser muito presente no meio de nós. Isso me faz lembrar uma história. Essa história conta que um patrão tinha uma empresa ali que tinha aproximadamente seus 15 funcionários. E o mané, você conhece algum mané? Que Manuel vira mané, né? Às vezes mané é um adjetivo pejorativo. Ô, seu mané. Não, estou falando mané do nome carinhoso, o apelido. Mané, quinzinho. Antigamente tinha muito, né? Agora o pessoal está perdendo. Lá em Minas que tem demais, né? Vai na casa do Zé, qual do Zé? Na cidade tem, no bairro tem 35 Zé. Ah, o Zé da Hilda, o Zé da Joana, o Zé do poste, o Zé da carroça, enfim. O mané trabalhava lá, e o mané trabalhava com esse homem desde quando ele abriu a empresa, fazia 20 anos. E o homem tinha mais 15 funcionários, e o 15º, o último que ele havia contratado, estava trabalhando na empresa fazia só 8 meses. E o mané há 20 anos. Aí o mané ficou revoltado porque esse homem que entrou por último na empresa estava ganhando mais que o mané. E o mané lá há 20 anos. O invejoso é assim, né? Gente revoltado. Já se viu, padre? Estou aqui trabalhando há tanto tempo. Vim trabalhar com gripe, um resfriadinho de nada, né? Trabalhar doente. Tomei uma Neusadina no meio do trabalho. Grande coisa. Aquele drama, né? A gente tem uma facilidade de dramatizar quando é a nosso favor, é lógico, né? Esse ser humano. E ele tomou a resolução e um dia de manhã falou: eu vou conversar com o meu patrão. Esse homem é um homem injusto, que eu trabalho aqui há 20 anos. Ele já bateu a porta do escritório ali da direção, né, da empresa, onde o patrão estava, e falou assim: meu patrão, o senhor sabe que eu lhe estimo, eu estou aqui, faça chuva, faça sol, trabalhando com o senhor há 20 anos, e eu estou um pouco triste, revoltado, porque eu sou o mané dessa empresa, no sentido, não que ele era um mané, né? O cara era um mané que estava ali há muito tempo, conhecido por todos, e eu estou ganhando menos que o fulano que entrou agora há 8 meses, isso não está certo. Aí o patrão deu um de tonto, disse que muitas vezes a resposta mais sábia também é você dar um de tonto. Hã? Deu um de tonto, falou: peraí, mané, já falo com você. Ah, antes de eu falar com você, mané, faz um favor para mim. Vai, sabe aquela quitanda que tem aqui na frente da empresa? Sei, sim senhor, sei, eu conheço a quitanda, eu passo aqui há 20 anos, né, nessa rua. Então, mané, faz uma gentileza para mim. Vai lá, vê se tem abacaxi nessa quitanda. Vê se tem abacaxi. Mas eu já tenho tanto abacaxi em casa. Não, a fruta, abacaxi, vai lá ver se tem. O mané foi ver se tinha abacaxi. A hora que o mané saiu, o patrão ligou para esse último funcionário que tinha entrado há 8 meses.
chamou-o à sua sala e falou para ele a mesma coisa: fulano, vai lá na quitanda para mim ver se tem abacaxi. Passou um tempo, voltou o mané. Entrou na sala do patrão. O patrão falou: e aí, mané, tem abacaxi lá? O mané falou: sim, tem abacaxi. Quanto estava? Ué, não perguntei, você pediu para ver se tinha abacaxi, né? Ah, tá bom. Será que a quantia de abacaxi que tem lá dá para todo mundo na empresa? Ah, não vi não, patrão. Tinha maçã? Não vi, patrão. Eu fui ver, você pediu para perguntar se tinha abacaxi. Uva, que eu estava querendo fazer uma salada de fruta. Melão tinha? Não sei. Passou 1 minuto, chega um funcionário novo que estava lá só há 8 meses. Pois bem, amigo, pode entrar, disse o patrão. Tinha abacaxi? O funcionário disse: tinha sim abacaxi, tem a quantidade para todo mundo. Eles estão cobrando R$3,50 cada abacaxi, e eu já pedi para separar uma quantia para todos nós, e disse que eu ligaria confirmando. Inclusive tem um caqui que está em promoção do lado também. A hora que acabou isso, o patrão olhou para o mané e falou: você tinha me falado alguma coisa, mané? O mané: não, esqueci. Saiu da sala. Ou seja, a inveja do mané não era culpa do outro funcionário, mas era culpa da acomodação dele. Era culpa da preguiça. E Deus não abençoa preguiçoso. Ao invés de se tornar refém da inveja, filho, filha, lute pelos seus ideais, construa a sua identidade em Deus. Porque a sua identidade verdadeira está no coração dele. Não está somente no que as pessoas falam, não está nas suas feridas, não está nas dores da sua história, está no coração de Deus. A sua verdadeira identidade. Esses dias uma pessoa me falou: Padre Adriano, eu não confio em ninguém, porque eu tive uma experiência difícil, me traíram. Eu perguntei para essa pessoa: quem que está conduzindo você? O Espírito Santo de Deus ou as suas feridas? Porque essa não é a reação de alguém que se deixa conduzir por Deus, mas é a reação de alguém que se deixa conduzir pelas feridas abertas no coração. Você pode ter sofrido muito na sua vida, você pode ter perdido pessoas que você ama, você pode sentir tristeza, você pode ter sido traído, mas você não tem o direito de deixar que essas feridas conduzam você e te façam escravo pelo resto da vida. Deixa Deus te curar e reconstruir a sua história, porque Ele é maior que todo sofrimento, dor e perda que já aconteceu na sua vida. E com Ele você é sempre um vencedor e é capaz de recomeçar. Nunca se esqueça disso. Encerro dizendo do ciúme. O ciúme nasce sempre da insegurança. E é claro que não existem muitas pessoas inseguras no nosso meio, nem homens nem mulheres, né? A insegurança, como dizia Santo Agostinho, que tem a sua raiz num amor desordenado. O ciumento, ele tem um amor desordenado. Em primeiro lugar, ele acha que ele possui o outro, e ele não possui. O outro é de Deus, não é seu. Nem o seu filho é seu, sabia disso? Se você falar para o seu filho, se o seu filho tiver uma doença fortíssima, ouça a sua filha, ouça o seu esposo, você falar assim: não morre agora, senão eu te quebro. Não morre agora, senão eu te mato. Ele vai ficar vivo? Você não tem poder sobre a vida e a morte, nem sua e nem dos outros. Seu esposo, a sua esposa, o seu filho é de Deus e você também. Não é posse sua. Você administra, me perdoe o termo, a sua família, a sua vida, e um dia você vai prestar contas ao dono dela, que é o Senhor que te criou por amor e que tem uma obra linda para realizar na sua história. Então o sentimento de posse gera o ciúme, esse amor desordenado de querer possuir o outro. Também a insegurança, porque no fundo quem tem ciúme demais é porque não confia, como diz o ditado popular, esdrúxulo, no próprio taco, né? Não confio. Um dia eu atendi um rapaz, falou assim, o rapaz me falou: padre, minha mulher é ciumenta, eu estou sofrendo. Eu falei: ah, filho, mas fica tranquilo, isso vai passar. Ele era recém-casado, né? Vai passar. Mas ela me liga, padre, às vezes me incomoda. Mas dá atenção para sua esposa. Aí ele me mostrou o celular. Isso era 6 da tarde. Estava escrito assim: amor, 17 ligações. Falei: pensando melhor, eu vou mudar o conselho. Senta aqui. A estratégia vai ter que ser outra. Mas segurança, ligando, achando que vai inibir ele de medo de perder, né? No fundo, o ciumento é alguém que perdeu muitas coisas na vida e tem medo de perder de novo. Mas não adianta ligar 17 vezes. Não é ligando 17 vezes que você segura o outro. É amando
é respeitando e é rezando, né? Confiando em Deus. Porque se alguém quiser trair você, meu amigo, ele trai até 3 da manhã do seu lado, debaixo da cama, desculpa a palavra e o termo. Não é assim que você vence. Trair, eu estou usando esse termo, né? Ou fazer qualquer outra coisa, não adianta. Você tem que amar, incutir valores, dialogar, construir uma relação madura e ficar livre, deixar Deus curar o seu coração desse medo de perder, dessa insegurança, dessa instabilidade emocional. Como nós cantamos no Salmo, mesmo que eu passe no vale tenebroso, eu não temerei mal algum, porque estás comigo. Não tenha medo, Deus tem que ser a sua segurança. Se Ele for a tua rocha, meu irmão, minha irmã, não é qualquer vento que te derruba, não. Porque quando Deus alicerça a sua vida, pode vir uma enxurrada e uma tempestade que você continua firme, porque Ele é o teu sustento. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e vamos cantar aqui com o Orlando Júnior, preparando o nosso coração para deixar o Senhor concretizar essa obra em nós. E digas de passagem, esse momento de oração, gente, é muito importante. Às vezes você fala assim, vou rezar, vou levantar. Pode ser que você venha de um dia cansativo, sem muita disposição. Mas é como Jesus disse. Jesus usa muitos recursos da natureza para falar nas suas parábolas. É como uma semeadura. O padre jogou a semente, mas agora precisa vir a água do Espírito Santo e o sol do amor de Deus, através dessa oração, do sacramento, para fazer essa semente crescer, germinar dentro de você. Levanta os seus braços comigo agora e repita com muita fé, com muita coragem: Senhor Deus, Senhor Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida, a minha história, o meu coração, eu te suplico, Senhor Jesus, liberta-me de toda insegurança, de toda baixa autoestima, Senhor, liberta-me de todo espírito de competição, de toda mania de me comparar, às pessoas, que eu não seja escravo, de uma imitação, imatura, que me faça perder a minha verdadeira identidade. Arranca do meu coração, Jesus, a raiz do ciúme, a raiz da inveja, arranca essas raízes venenosas, que abrem as portas para muitas coisas ruins, para o julgamento, para a maledicência, para a tristeza, para a insatisfação, para o vazio existencial. Cura, Jesus, com o teu amor, todas as feridas abertas, na minha história, no meu coração, derrama sobre mim agora, a água viva, do teu Espírito Santo. Vem Espírito de Deus, trabalhar no meu coração, libertar-me do ciúme, da inveja, do sentimento de posse, do amor desordenado, da dependência afetiva. Enche-me agora, Espírito de Deus, batiza-me, faça-me compreender a semente da palavra que aqui foi semeada. Liberta-me, Espírito Santo, que de tudo que me deixa estacionado, no egoísmo, no fechamento, transforma o meu ser, dá-me um coração novo. E com os braços bem erguidos cantemos com muita fé. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas
paz e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Purifica-me, cante. Purifica-me, Purifica-me. purifica-me. Aquilo que não é de Deus não quero Aquilo pra que mim. não é de Deus eu não quero pra mim. Eu me esvazio Peço que venhas me encher. e peço que venhas me encher. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus eu não quero pra Aquilo mim. que não é de Deus eu não quero Eu me pra esvazio. mim. Eu me esvazio. Peço que venhas me encher. E peço que Vez venhas mais. me encher. Purifica-me, solta a voz, ergue os braços e canta do fundo da alma. Purifica-me, 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 solta a voz. purifica-me. Aquilo que não é de Deus não quero pra mim. Aquilo que não é de Deus eu não quero. Eu me esvazio. Pra mim, eu me esvazio. Peço que venhas me encher. E peço que venhas me encher. Só você cantando agora. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus eu não quero pra mim. Purifica, Solta a voz. purifica. Aquilo que não é de Deus eu não quero pra mim. Aquilo que não é. Eu me esvazio Eu me esvazio e peço que venhas me encher. e peço que venhas. Bem suave. Vai se sentando e cantando isso. Purifica-me, bem suave. Purifica-me, Purifica-me. purifica-me. Aquilo que não é de Deus Aquilo que não é de eu não quero pra mim. Eu não quero pra Eu mim. me esvazio Eu me esvazio e peço que venhas me encher. e peço que venhas me encher. Amém.